Olá a todos, eu sou Marcelo Delilo e esse é o canal Fox P2. Hoje quero falar de um assunto muito, mas muito importante para nós brasileiros. E é o motivo de ler um dos livros mais fantásticos de nossa literatura, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro relativamente antigo. Machado de Assis nasceu há praticamente 2 séculos, não 200 anos, mas há 2 gerações, né, atrás, 1800 e pouco, 21 de junho de 1800 e alguma coisa, não me lembro a data do último ano que ele nasceu. Mas Machado de Assis foi um cara inovador, foi um cara que rompeu barreiras assim da literatura. Claro, Machado de Assis teve muita inspiração de Almeida Garrett, que é um escritor português que, principalmente no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele mostra a influência que Almeida Garrett teve em sua literatura. Por exemplo, o livro, quando ele fala com o leitor, né? Ó, caro leitor, isso, conduz um pouco algumas coisas, tipo, pense isso, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Isso é um dos traços que Almeida Garrett já apresentava. É claro, toda a literatura não é desenvolvida somente sozinha, né? Tipo, o cara é o único e inventor disso. Normalmente são influências que ele teve e aí ele acaba aplicando na sua literatura, assim como fez Machado de Assis com essa temática de falar com o leitor, que ele se inspirou em Almeida Garrett, que vale a pena conhecer também. Almeida Garrett é um escritor português que não é muito conhecido aqui no Brasil. Inclusive, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, nas edições originais, Machado de Assis fez uma dedicatória aonde continha o nome de Almeida Garrett. Contudo, nas publicações, por haver uma discordância, assim, brasileiro, Portugal, essas coisas, não foi colocado o nome de Almeida Garrett nas publicações, mas não foi uma coisa do Machado de Assis. Mas vamos voltar ao livro do Machado de Assis. Machado de Assis tem que ser lido como alguém inovador. Por que eu digo isso? Normalmente ele é apresentado como um autor antigo, e ele é um autor antigo, mas isso não significa que ele é um autor ultrapassado, um autor enfadonho, um autor chato de outras maneiras, né? Não, Machado de Assis tem que ser lido como alguém revolucionário, um cara maluco mesmo, mas um maluco inteligente, um maluco do bem, né? Vale muito a pena conhecer. Então, hoje em dia, as pessoas gostam de aventura, gosta de coisas inovadoras, Machado de Assis consegue ainda hoje ser um cara inovador, consegue ainda hoje ser uma leitura, consegue promover seus livros, né, de fato, seus livros conseguem promover uma leitura prazerosa. Então, minha dica, quando você for ler Machado de Assis, você tem que ler o livro como se fosse uma conversa. Machado de Assis ele se preocupou muito com que o livro dele tivesse essa atmosfera, que não fosse somente um autor colocando para fora e independente, praticamente sem pensar no leitor. Não, ele pensava no leitor, ele projetava a sua escrita para que ela soasse como uma conversa. E no livro Memórias Póstumas você pode ver isso em praticamente todo o livro. E assim, como eu digo que Machado de Assis foi um cara revolucionário e um cara ousado, um cara divertido, um cara que rompeu barreiras. Na época dele, as dedicatórias dos livros se fazia sempre para um professor, para os pais, para um amigo, que tudo isso é muito válido, mas eu quero mostrar a ousadia de Machado de Assis, que acontece desde a dedicatória por todo o seu livro e por quase toda a sua obra. Eu gosto muito dele. Mas, assim, a dedicatória dele. Claro, a dedicatória já personagem, né? A dedicatória já do livro. Ele começa o livro falando, né? Dedico esse livro ao primeiro verme que roeu as carnes frias do meu corpo e alguma coisa assim. Veja só, ele começa fazendo uma dedicatória ao verme que roeu a carne dele em decomposição.
Hoje em dia isso seria maluco, hoje em dia isso seria revolucionário, hoje em dia isso seria muito ousado, mas não, ele pensou e fez isso há muito tempo, não, acho que não foi 1800 e pouco, deve ter sido 1905. Confesso que eu não me lembro a data do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, não me lembro mesmo. Eu já vi, mas me fugiu, não falei, é algo que eu quero memorizar. Não aconteceu isso, foi falha minha, mas tudo bem. Está lá o livro publicado, é muito fácil encontrar essa informação. Mas o que eu quero mostrar, o que eu quero falar, são outras coisas sobre o livro Memórias Póstumas. O livro Memórias Póstumas, para quem está querendo ampliar um pouco seu vocabulário, é um excelente livro. Por quê? O Machado de Assis, ele faz um refinamento do seu português, do seu vocabulário. Por quê? Uma pessoa comum, acredito que eu sou levemente comum, não acredito nisso não. Não, uma pessoa comum, quando ler o livro do Machado de Assis, encontrará muitas palavras que não conhece e que serão necessárias conhecer o seu vocábulo para que tenha compreensão do que ele está falando ali. Então, se ler o livro e não consultar o dicionário, e não memorizar e não aprender, não vai compreender o livro. Então, acaba sendo um resultado você ter que ampliar o seu vocabulário para compreender o Machado de Assis. E aí um dos maiores motivos que eu quero tentar incentivar de alguma forma as pessoas a lerem livros, é porque hoje em dia parece que tem algo muito cruel fazendo com que as pessoas diminuam a sua memória de longo prazo, fazendo com que as pessoas tenham um momento de raciocínio como algo torturante. Entende? Receber tudo pronto, receber tudo colorido, não imaginar nada. Se as pessoas não trabalharem nisso, é um prejuízo muito grande como indivíduo, como profissional, um profissional que não tem criatividade, um profissional que não tem imaginação, um profissional que não tem organização. É difícil imaginar que vai se dar bem, né? Eu confesso que eu não consigo entender isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um leitor, um bom leitor, terá que se organizar e terá que se aperfeiçoar em tudo isso. Se organizar direito, vai ter que ter uma boa memória, vai ter que ter vontade de conhecer, entre outras coisas. A leitura promove benefícios de amplos aspectos e vale muito a pena conhecer os livros. Bom, mas vamos voltar ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando eu estava lendo esse livro, havia muitas palavras que eu não conhecia. Então, para eu conseguir compreender, eu fiz exatamente assim. Eu peguei um caderno, todas as palavras que ele apresentava ali que eu não conhecia, eu anotava em uma página. Depois, lendo uma página. Depois eu procurava no dicionário o significado das palavras, anotava, tentava dar uma memorizada e relia a página novamente. Além disso, além de ter esse trabalho que foi muito bacana, mas além de ter palavras difíceis, em outras palavras é isso, além de ter palavras difíceis, a história era um pouco maluca demais. Ele fazia algumas digressões, que é quando ele está num ponto na história e ele tem que voltar para outro ponto na história para justificar o que está acontecendo ali, e depois ele voltava para frente, ele ia para trás, ele ia para um lado. Nossa senhora, era maluco demais. Eu falava, meu Deus, eu não consigo compreender isso. E eu me perguntava, por que ele está fazendo isso? Eu não conhecia muito Machado de Assis, não que eu conheça muito hoje, mas eu conhecia menos ainda. E eu falava, mas da onde vem a ideia desse cara de ficar indo para um lado e para o outro, de não contar as coisas, de pedir para eu esperar, de parar a história dele e tentar me dar um conselho? Eu não entendia isso. E eu ficava pensando, mas o que esse cara tem de problema? Qual é o problema desse escritor maluco? Até que eu encontrei o capítulo 99 do livro, que se chama O Sinão do Livro. E quando eu li esse capítulo, as coisas mudaram. Foi um tapa tão grande na minha cara que eu memorizei o capítulo, porque foi agressivo. Foi simplesmente agressivo. O capítulo fala assim: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Para mim, expelir alguns magros capítulos é sempre trabalho que distrai um pouco a eternidade. Sei que o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave,
aliás, ínfimo. Mas o pior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressas de envelhecer, tu amas a narrativa direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro é como os ébrios, guina à esquerda e à direita, anda e para, murmura, urra, gargalha, ameaça o céu, escorrega e cai. E cai em folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair como quaisquer outras belas e vistosas. Se eu tivesse olhos, dai-vos-ia uma lágrima de saudade. Essa é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. E o capítulo acaba assim. Quando eu li esse capítulo, eu falei, meu, o cara sabia o que ele estava fazendo. Não foi uma tortura inconsciente. Ele sabia, ele projetou tudo aquilo muito bem. E aí eu fiquei abismado com o que ele havia feito. E aí sim, compreendendo esse capítulo, eu pude começar a compreender o livro. E eu não tive escolha. Comecei a ler o livro novamente e pude compreender a beleza e a alegria do Machado de Assis, porque antes eu lia o livro como eu havia lido outros livros, onde eu não era ativo, onde eu não era participativo, eu era só um agente passivo que recebia as coisas e não pensava na minha intenção, não pensava na minha reação, era só receber, só receber. Mas com Machado de Assis, ao ler esse livro, eu comecei a valorizar o que eu penso e a reação da leitura em mim. Porque ele sabe que ele está conduzindo, ele sabia o que ele estava projetando, ele fazia de propósito como provocar determinado sentimento, e foi magnífico. Machado de Assis, não só esse livro, né? Eu li muitos outros livros bacanas, assim, mas no vídeo de hoje eu queria falar somente sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para quem não leu, vale muito a pena ler. Eu poderia falar muito mais sobre literatura, falar sobre os incentivos e benefícios da leitura. Por exemplo, quem quer fazer Enem e fica estudando muitas coisas e não para ler um livro, não dedica um bom tempo para ler livros, eu acho que está perdendo tempo, porque uma das características principais do Enem é fazer com que a pessoa que está fazendo a prova se canse, porque colocam textos grandes, com assuntos variados, e normalmente a resposta está no texto introdutório, mas para quem já está cansado, tipo no meio da prova, 1 hora, 2 horas de leitura ali, para quem já está cansado já não consegue mais identificar nada, e aí a falta de leitura, a falta do hábito da leitura vai prejudicar muito. Então, recomendo que leiam livros. E é isso. Canal Fox P2. Eu sou Marcelo Delilo. Até o próximo.